com que você se preocupe com a igreja de Cristo, edificando até o não crente. Embora o apóstolo gentil estimulasse todos os crentes a os crentes a falar em línguas, isto é, a edificarem-se a si mesmo, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que toda a igreja fosse edificada. Embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque estava edificando a igreja, enquanto falava em línguas, beneficia somente uma pessoa. Então, Paulo lhe dá dois ensinamentos onde muitas pessoas não prestam atenção no que Paulo está falando. E muitas doutrinas, muitas igrejas pegaram essa parte onde Paulo proíbe o falar em línguas em um culto público, né? Mas não de uma forma como muitos pensam, essa proibição dele. Ai, Paulo proibiu falar em línguas. Nós vamos ver isso aqui. Ele proibiu mesmo? Ou ele estava ensinando outra coisa? Então, nós vamos observar isso nessa aula. O terceiro tópico fala da edificar todo o corpo de Cristo. Os dons na igreja, na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, capítulo 12 e o capítulo 14, para falar a respeito do uso dos dons espirituais. Paulo separa 2 capítulos para falar dos dons. Os membros do corpo, cada qual a sua própria função é concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito. Olha que interessante. O amor é essencial para alcançar os seus propósitos. Né? E nós lembramos, quando nós falamos do amor da igreja, nós lembramos daquele texto que diz que Cristo exorta, né? Lembrando dos sinais da volta de Cristo, ele diz: quando estiver próximo da minha vida, um dos sinais é que o amor de muitos se esfriará. O amor que está falando aqui não é o amor do mundo, nem essa caridade de dar esmola aos outros, de, né, se preocupar com aqueles que estão passando necessidade. É o amor da própria igreja. Veja que os dons espirituais, Paulo deixa bem claro em 1 Coríntios capítulo 13, que eles só podem ser exercidos se você tem amor. Se você não tem amor, você não vai exercer. Você vai estar igual à igreja de Coríntios. Você vai estar preocupado consigo mesmo. Você não vai estar preocupado com quem está chegando, com quem é leigo, com quem é novo na fé. Por quê? Porque você não tem amor. E Paulo deixa bem claro: pode profetizar, pode cantar, pode pular, pode rodar. Se não tiver amor, de nada adianta o que você faz. Né? Por quê? Porque você faz para si mesmo. E quando você ama o próximo, quando você ama a obra de Cristo, você não vai se preocupar consigo mesmo, mas vai se preocupar com o próximo. Então, sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. Né? Isso é nítido diante da Igreja de Cristo hoje. Nós estamos colocando os nossos interesses em primeiro lugar. Primeiro minha casa, primeiro minha vida, primeiro meu milagre, primeiro, né? Eu preciso me encher, eu preciso estudar. Tem um monte de gente estudando, 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 e quanto mais estuda, mais para o inferno vai. Por quê? Porque está só se enchendo, não está servindo a Igreja de Cristo, não está tendo amor suficiente para dividir com o próximo aquilo que Deus deu condições e que Deus está dando para aquela pessoa. Então ela se enche, mas não edifica o corpo de Cristo, não edifica a igreja e não quer passar para o próximo, né? Está sempre dizendo: não, eu não estou pronto, não é minha hora. E na realidade não é isso. É uma pessoa que está cheia de egoísmo, né? E não quer colocar em prática os dons espirituais que edificam o corpo de Cristo. E é exatamente isso que Paulo está dizendo: sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas, interesseiros. E o propósito dos dons é edificar o corpo de Cristo. Só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossas vidas. O subtópico 2 fala: os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens
para edificar a sua igreja. Isso é um fato. Deus levanta homens para a edificação do seu corpo. A igreja é o edifício de Deus. Os ministros sábios e arquitetos é o fundamento. Cristo é o fundamento. Os sábios e arquitetos, 1 Coríntios 3,10, os fundamentos já está posto, 1 Coríntios 3,11, mas o ministro tem que tomar cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte da edificação espiritual da igreja, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança de hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Se Cristo é o grande fundamento, a grande pedra, e nós precisamos ver como nós estamos edificando e como nós estamos colocando essas pequenas pedras, como diz a Bíblia, né, pedras vivas. Então, como que nós estamos construindo a igreja de Cristo? Então, diante do ministro da igreja, diante do pastor, ele precisa ter esse cuidado de como que ele está levantando esse edifício a Deus. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto. Nós somos despenseiros dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons. E ele diz que nós somos despenseiros. Ele usa essa figura, que antigamente era um homem que administrava a despensa de uma casa com a confiança do patrão. Nós podemos ver isso na vida de José, na casa de Potifar, né? Ele tinha as chaves de todos os recântaros da casa e ele que cuidava da casa de Potifar. Então, ele era um despenseiro, zelava para que não estragassem, os distribuíam para a alimentação da família. Dessa forma, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus por meio dos dons espirituais. Então, vamos dar continuidade a esta aula hoje, a qual nós estamos tratando dos propósitos dos dons espirituais concedidos por Jesus e a sua igreja. Os dons espirituais são habilidades concedidas pelo Espírito Santo aos crentes, e o seu propósito é único, é para edificar a igreja, o corpo de Cristo, unindo e fortalecendo a igreja de Cristo. Deus capacita cada crente através da concessão de seus bens, né? Por isso, aquele versículo que Deus chamou e ele também capacitou. Então, através dos dons espirituais, Deus capacita cada crente dentro do corpo de Cristo e ele mesmo, através da concessão de seus dons, traz cada crente a uma função. O que é uma concessão? Ocorre quando um governo terceiriza seu trabalho. Um exemplo, na cidade de São Caetano do Sul, nós temos várias empresas terceirizadas que trabalham a favor da Prefeitura de São Caetano. Ou seja, a Prefeitura de São Caetano transfere o seu trabalho a empresas terceirizando, né? Geralmente são empresas privadas. Então, veja que o próprio Espírito Santo é esse que, através dos dons, está dando a você a autoridade, né? Terceirizando você para o trabalho na obra de Deus. Então, você é um representante dele e você ganhou um dom para administrá-lo naquilo a qual você foi chamado, né? Isso nos faz entender que os dons não são apenas um presente dado, vamos dizer assim, eu ganhei uma correntinha, é minha, eu guardo, eu uso a hora que eu quiser, e se eu não quiser usar, é minha de qualquer jeito, então eu posso guardar, porque é propriedade minha, né? Nós vimos isso a semana passada, que quando ganhamos um presente, ele pode ser usado ou não. Se eu gostar, eu uso, se eu não gostar, eu não uso. Mas os dons espirituais é bem diferente. Eles são dados como instrumento de trabalho. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil.
Então, não usar o dom para o qual nós fomos designados. O crente pode estar incorrendo um grande erro. Isso está descrito em Mateus 25, 18 e vários outros versículos. 18, 19 diz assim de Mateus 25: mas os que receberam foi o que cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e fez contas com ele. Então, o próprio Cristo, ele conta várias parábolas falando do corpo, da igreja de Cristo. E ele fala sobre mordomos, ele fala sobre pessoas que foram confiadas talentos, e ele dá vários exemplos através de suas parábolas. E essa parábola diz que um homem foi confiado um talento só, e ele ainda assim o escondeu o dinheiro. E muito tempo depois veio o seu senhor e perguntou para ele sobre o dinheiro a qual tinha confiado nas mãos dele. E ele diz: olha, eu acredito que você é um homem muito severo, então eu decidi guardar, né? Aí ele diz: servo mau. Então, em Lucas 12, 48, também é um versículo que é muito falado, principalmente contra uma liderança ou contra um presbítero. As pessoas usam muito isso. E elas dizem: a quem muito é dado, muito é cobrado. Lucas capítulo 12, versículo 48. Mas esse versículo de Lucas 12, 48, a qual diz: a quem muito é dado, muito é cobrado, fala dos dons que o homem tem e não usa. Pois a quem muito é dado, muito será cobrado. Quer dizer que será arrancado com força. No original hebraico, a palavra é clara: será arrancado dele. Eu posso ir para o inferno por não usar o dom. O texto e as parábolas de Jesus deixam bem claro isso. Muitas pessoas, a respeito de doutrinas escatológicas, não acreditam dessa forma, né? Então, o próprio Cristo deixa bem claro que a igreja terá seu julgamento, e no seu julgamento será cobrado pelo que não fez. Se o ímpio será cobrado pela rejeição, a igreja será cobrada pelo que não faz. Então, quando eu enterro o dom da graça, eu estou condenado. Por quê? Porque o dom da graça é o próprio Espírito de Deus, me capacitando para conhecer a Deus, me dando a fé que eu preciso para me aproximar de Deus. E muitos irmãos estão condenados porque não estão usando o dom da graça. E um detalhe: o dom da graça, que é o Espírito, ele só existe enquanto eu tenho vida. Irmãos, depois da morte, não existe o dom da graça, não existe a graça, não existe o Espírito. Depois da morte, tem Cristo. E quem é Cristo após a morte? Cristo será o justo juiz, será o sol da justiça, e etc, e etc. Mas hoje, enquanto eu tenho vida, eu preciso aproveitar o dia da graça. É isso que a Bíblia deixa bem claro. Em Mateus 25:30 diz assim: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem não conhece esse texto de Mateus, capítulo 25, a qual Jesus fala de uma parábola? E no versículo 24, ele diz assim: mas chegando também o que receberão um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeia e ajunta onde não espalha. E atemorizado, escondi na terra aqui o teu talento. Então toma aqui o que é teu. Respondeu, porém, o seu senhor e lhe disse: mau e negligente servo, sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros. Tirai, pois, o talento, no hebraico é arrancai a força, e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado,
Aí é um texto-chave. Quanto mais graça eu uso, quanto mais eu uso os dons, a direção, a capacidade que o Espírito me dá na presença do Espírito Santo, quanto mais eu faço, mais eu recebo. Por isso que o texto diz: tirai o talento de um e dai a quem tem 10. Ele poderia ter dito, dai a quem tem 2, né? Mas é dai a quem tem 10, porque quanto mais eu faço, mais é me dado. Paulo vai dizer isso nas suas cartas também, que quanto mais eu faço, mais graça é me acrescentada. Então, Cristo deixa bem claro nessa parábola que tirai o talento deste homem que não usou o dom de Deus e dai a quem tem 10. Mas quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, quem não usou, quem não esteve na presença do Espírito, usando o dom da graça, a capacitação que ele nos dá para servir o corpo de Cristo, até o que ele não tem lhe será arrancado. Aí no versículo 30 do capítulo 25, diz assim: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E isso, muitas pessoas que têm algumas divergências doutrinárias escatológicas, eles não vão ler e nem explicar o versículo dessa forma. O pré-milenismo dispensacionalista, eles acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, ela está salva e ela não será mais julgada, relacionado a esse tipo de situação, e mesmo que julgada, ela está salva. E tem várias outras doutrinas, como o pré-milenismo histórico, os futuristas, os pós-milenistas. Então, de acordo com a visão escatológica de cada um, é que eles discernem esse texto. Mas, para mim, o texto está bem claro diante de todas as parábolas de Cristo, aonde ele deixa bem claro que a sua igreja será julgada por não usar o dom da graça. Porque, irmão, o Espírito nos foi dado gratuitamente. O próprio Espírito de Cristo está conosco para nos capacitar e nos levar a Deus. Então, Ele mesmo nos deu o dom de reconhecer as obras de Cristo. Ele mesmo nos deu o dom de usar aquilo que vem dele, diante dele mesmo. Então, vamos dizer assim, não tem desculpa para pessoas como essa. A igreja, vamos dizer assim, nós hoje que conhecemos a Jesus, não vamos ter desculpa. Ah, Senhor, eu não sabia, mas espera aí. E o dom da graça que estava em você, e o Espírito, a primeira coisa que ele colocou em você é a fé para crer, para você fazer algo, para você crescer, para você multiplicar. Onde ficou isso? Não vai ter desculpa, porque o próprio Espírito de Deus é que nos capacita, é Ele que está conosco. Então, quando eu uso o dom no Mateus 25:30, que diz que nós enterramos, vamos ser lançados às trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, está falando de uma pessoa que na presença de Deus, está na presença do seu Senhor, tinha talentos, tinha dons, tinha coisas dadas pelo seu Senhor, mas ele simplesmente não usou. Então, quando eu uso o dom pelo Espírito, eu passo a receber de Deus e conhecer mais de Deus. É por isso que Paulo diz: quanto mais eu faço, mais graça é me dada. Quanto mais eu trabalho para o reino, mais a graça é me acrescentada. Porque quando eu estou na presença do Espírito, como nós estamos aqui agora o tempo todo, eu uso o dom do Espírito, pelo próprio Espírito, pela direção do Espírito. Então, quanto mais eu faço, mais eu recebo de Deus para conhecê-lo. Então, vamos ver um exemplo disso no Antigo Testamento. Jó. Jó não teve desculpas diante de Deus. Jó orou pelos seus amigos. Ele recebeu uma direção de Deus. Jó, ore pelos seus amigos. Eles vão vir aqui, você vai sacrificar e você vai. E Jó recebeu a direção de Deus e assim o fez. Ele não deu desculpas da sua situação. Né? Na revista passada nós vimos isso.
Ele não se limitou por conta dos seus problemas. Ah, hoje eu não posso ir para o culto porque tem umas coisas aqui em casa que eu preciso resolver. Olha, hoje eu não posso ir porque eu não estou bem. Olha, hoje eu não vou fazer porque eu estou passando alguns problemas na minha vida, né? Essas são as desculpas diárias que nós temos. Mas podemos olhar para a vida de Jó, um homem com lepra, um homem pobre, que estava em luto pelos seus 10 filhos, não deu desculpas para Deus. Muito pelo contrário. Na situação em que ele estava, ele orou pelos seus amigos. Ele obedeceu à voz do Espírito. Irmãos, quantos de nós não estamos dando desculpas para Deus? Nós estamos dando desculpa para Deus para não irmos à casa do Senhor. Nós estamos dando desculpas para Deus para não servirmos ao corpo de Cristo. Nós estamos dando desculpas para não ofertar, para não dizimar. Nós estamos dando desculpas para não usar os dons e talentos que o Espírito colocou em nós. Nós estamos dando desculpa para os pastores todos os dias. E por isso nós estamos vendo pastores sozinhos na obra, pastores trabalhando, irmãos, sozinhos, cansados, deprimidos. O ano passado e o ano retrasado, o que tivemos de pastores se suicidando. Irmãos, homens sozinhos no reino de Deus. Homens que psicologicamente estão cansados por conta de pessoas que estão dando desculpas no reino de Deus. É tanta desculpas que o que eles não percebem, que a desculpa que estão dando não é para pastor. A desculpa que estão dando é para o próprio Espírito de Deus. Jó, em toda a situação que ele estava, ele não deu desculpa para Deus. Ele não chegou para Deus e disse, Deus, é eu que estou precisando de oração. Olha minhas feridas. Olha, Deus, é eu que estou precisando de ajuda. Eu perdi 10 filhos, os caras estão bem. Estão com as famílias dele. Não, Jó não se limitou e não se limitou nos seus problemas. Ele simplesmente orou pelos seus amigos. E por usar o dom de Deus, orando pelos seus amigos, ele recebe do próprio Deus. Está descrito em Jó 42:5. E interessante de tudo isso, não é somente ele ter recebido em dobro tudo que recebeu, mas por ele conhecer a Deus. Antes do texto falar que Jó recebeu em dobro, o texto fala que Jó reconhece a Deus. Olha o que ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso é uma frase que Jó usou após orar pelos seus amigos. Por quê? Porque ele passa a conhecer a Deus. Então, quando eu uso o dom da graça, eu uso o dom, eu uso os talentos na presença do Espírito, pelo próprio Espírito, eu não somente recebo de Deus mais graça, como também passo a conhecer mais de Deus. Então, os dons não são para utilizar o crente. Na revista nós vemos isso muito claro. A igreja em Corinto foi fundada por Paulo, juntamente com Áquila e Priscila e toda a sua equipe apostólica. Paulo visitou a igreja de Corinto pela primeira vez em sua segunda viagem missionária, que está em Atos capítulo 18. A princípio, ele trabalhou junto com os judeus e junto com Áquila e Priscila. Quando a maioria dos judeus o rejeitou e rejeitou a sua mensagem, Paulo se dirige aos gentios, por isso se tornou o apóstolo dos gentios. Depois da partida de Paulo de Corinto, surgiram vários problemas na jovem igreja, que requereram a autoridade apostólica de Paulo, doutrinária, por cartas, epístolas e até mesmo por visitas pessoais. Cerca de 3 anos depois, quando ministrava em Éfeso, Paulo recebeu notícias da igreja de Coríntios. A congregação enfrentava sérias dificuldades e várias dúvidas práticas quanto à vida cristã. Então, Paulo é orientado disso a respeito de Cloé. No versículo 11 do capítulo 1, Paulo havia sido informado por Cloé que a igreja de Coríntios estava enfrentando dificuldades. Em 1 Coríntios 1:11 diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé
que há contendas entre vós. Então, Paulo conhecia muito bem a igreja de Coríntios, porque ele havia passado quase 1 ano e meio, 18 meses naquela cidade, durante a sua segunda viagem missionária. Em Atos, capítulo 18, verso 1, 8, diz assim: depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Quando, achando um certo judeu, por nome de Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e ajuntou-se com eles. Então, Áquila, Priscila e alguns outros se ajuntaram com ele. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a abundância e a manifestação dos dons, chegando a afirmar que aquela igreja nenhum dom lhe faltava. As cartas aos coríntios é uma carta muito rica, pois fala de todo tipo de problemas na igreja, fala da divisão da igreja. Paulo, ele dá ênfase a isso nos primeiros capítulos. Ele fala sobre a imoralidade na igreja, ele fala sobre como que os cristãos estão tratando os outros fora da igreja e dentro da igreja, levando até mesmo a tribunal. Ele responde perguntas a respeito do casamento cristão, né? Ele fala sobre os irmãos que são fracos na fé, no capítulo 8, verso 10. E ele fala do papel da mulher na igreja, do papel do homem na igreja. Então veja que ele fala do amor do cristão, ele fala da vida do corpo, como que deve atuar a igreja de Cristo, e ele fala como aplicação da ressurreição no capítulo 15, e ele fala da mordomia, como que nós estamos servindo a Deus dentro da igreja. Então, podemos ver aqui que é uma carta rica, né, que falam de tudo que precisamos a respeito da igreja. Então, Paulo, ele vai chegar para esta igreja, nesse tópico a qual nós vamos trabalhar, a respeito dos dons espirituais, que era uma igreja rica, a igreja de Coríntios, que nenhum dom lhe faltava. Então, naquele mesmo tempo, uma delegação da igreja de Corinto visitou Paulo, a fim de pedir-lhe conselho na solução desses conflitos a qual eu citei para vocês: casamento, né, comunhão e como conviver, santa ceia, conflitos jurídicos e tantas outras coisas. Então, trouxeram diante de Paulo esses problemas da igreja, que está descrito em 1 Coríntios 16, 17, versículo 18. Olha o que ele diz: alegrei-me com a vinda de Estéfanas, por Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como eles. Veja que Paulo deixa bem claro que devemos valorizar homens que se preocupam com o cuidado da igreja. Eles viram que a igreja não estava andando bem, mesmo sendo uma igreja rica espiritualmente, no sentido dos seus dons. Então, eles foram até Paulo e falaram para Paulo dos problemas da igreja, e Paulo deixa bem claro: valorizem homens como eles. Então, Paulo entendeu o pedido da igreja e escreveu a inspirada primeira carta aos Coríntios para edificação ao longo do seu curso. Então, a igreja de Coríntios, nós vimos aqui na revista, que é uma igreja cheia de dons, mas carnal. Aí vem a grande pergunta: como pode uma igreja cheia de dons e ser tão carnal? Paulo nos conta que a igreja de Corinto usufrui de todos os dons espirituais. Isso está descrito em 1 Coríntios 1 ao 7. Mas ela é a única igreja que o apóstolo chama de igreja carnal. Ou seja, uma igreja cheia de dons, que não lhe faltam nenhum dom do Espírito,
mas também a única igreja que Paulo chama de carnal. Em 1 Coríntios, capítulo 3:1, ele diz: Eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como falo a criancinhas em Cristo. Criancinhas são pessoas que não sabem falar, são pessoas imaturas espiritualmente. Então vejam que eram pessoas convertidas, mas não tinham entendimento, um entendimento infantil no conhecimento e nas suas experiências. Ou seja, não tinham habilidade na palavra de Deus. Isso é muito perigoso. Hoje nós temos muito isso. Pessoas que querem se encher, buscar os dons para si mesmo. E sem conhecimento da palavra de Deus, esse tipo de gente comete o que nós estamos vendo por aí afora. Um monte de infantilidade espirituais dentro das igrejas, motivo de críticas daqueles que estão fora, né? Além da igreja não usar corretamente os dons que recebe do Pai, tinha no seu meio também divisões, inveja, imoralidade sexual e etc. Então, Paulo vai tratar de todos esses assuntos com a igreja de Corinto. Então, como que pode uma igreja ser cheia de dons espirituais, mas ter divisões, inveja, imoralidade sexual e ser tão criancinha espiritual? A falta de conhecimento, a falta de experiência com Deus, a falta de andar com Deus é que gera tudo isso. Irmãos, não se engane. O que o anticristo mais vai usar são dons, tá? Pessoas com divisões, inveja, imoralidade, carnais dentro da igreja, eu costumo dizer, são filhotes do anticristo, porque o que ele quer é usar o dom que está em você diante do engano, né? Então, como pode uma igreja evidentemente espiritual ser ao mesmo tempo tão carnal? É simples, ela não age segundo o Espírito, ela não obedece à voz do Espírito. São pessoas que usam dom pela sua própria alma, simplesmente. Pessoas que usam dom pela alma e não pelo Espírito de Deus. Né? Eu falei isso na sexta-feira. Tem pessoas que vão chegar diante do Senhor com obras de palha, de feno, mas outros vão chegar com obras de ouro e de pedras preciosas. Esses que chegarão com pedras preciosas e ouro passarão pelo fogo e não se queimará, né? Vamos dizer assim, vai ficar mais pura as suas obras. Mas aquelas obras feitas carnalmente pela sua alma, feno e palha passarão pelo fogo e não vai sobrar nada. Então, muitos por serem infantil das coisas espirituais, ela não usa o dom pelo Espírito, mas o dom foi dado a cada um. E Paulo diz: olhe lá como você usa, olhe lá como você constrói, olhe lá como você edifica. Então, Paulo ele dá vários conselhos. Então, vemos que tem pessoas que usam o dom espiritual pela sua própria alma. Tem pessoas trazendo revelações da sua alma, pela sua alma, discernindo pela sua alma e não pelo Espírito. Pessoas assim são filhotes do anticristo, a qual vai ser usado pelo espírito do engano. Por isso que a Bíblia diz que o espírito do anticristo fará milagres e maravilhas. A igreja de Corinto era uma igreja carismática no sentido bíblico da palavra, ou seja, tinha o carisma do Espírito Santo, tinha os dons do Espírito Santo, através dos quais desenvolvia todo o serviço prestando culto a Deus. Mas Satanás sempre trabalha para que o povo de Deus não triunfe em unidade de seus membros. Uma das coisas que Satanás mais vai trabalhar é para quebrar a unidade da igreja. Algumas pessoas estão buscando os dons por influências demoníacas. Nós podemos ver isso na feitiçaria. Eu conheci uma mulher que estava dentro da igreja, mas também estava na feitiçaria. E eu descobri isso através de uma oração que ela fez. E na oração que ela fez, ela relatou a visão que ela teve. E na visão que ela teve,
eu perguntei para ela a quem ela estava servindo e onde ela estava andando. E ela não teve como esconder e disse: eu vou no candomblé, mas também vou na igreja. E uma mulher muito usada na intercessão, ou seja, ela usava os dons espirituais dela também no candomblé. Ou seja, uma pessoa, irmão, vamos dizer assim, um trunfo de Satanás dentro da igreja, para trazer divisões, rebeliões, dissensões. Então, tem pessoas que buscam os dons por influências demoníacas, e esse tipo de dom provoca sucesso e não resultados para o corpo de Cristo. O que nós temos muito, eu costumo dizer, demônio é fácil. Você expulsa pelo sangue de Jesus, irmão, eles obedecem facinho. Você fala em nome de Jesus Cristo, sai dessa vida, eles obedecem facinho. O difícil é quando o diabo está usando a malignidade do coração de uma pessoa rebelde, de uma pessoa que não conhece a Deus, que não tem intimidade com Deus, mas é uma pessoa que, vamos dizer assim, facilmente usada pelo diabo dentro da própria igreja para provocar divisões e trazer rebelião. O dom, ele tem um peso espiritual, né? O próprio Cristo fala isso nas suas parábolas e será cobrado por isso, né? Então, o dom, ele tem um peso e a forma que a pessoa usa será cobrada. Eu acabei de ler para vocês em Mateus 25 a parábola de alguns servos fiéis e infiéis, né? Por isso, quando a pessoa vem da feitiçaria, ela tem que perder tudo. Eu não conheço uma pessoa que veio da feitiçaria que ficou intacto na igreja. Uma pessoa, quando vem da feitiçaria, ela perde tudo que ela ganhou do diabo. Essas pessoas que usam o dom pela alma ou por influência do diabo, elas vão ser sentenciadas, né? E são tidas como traidoras. Vamos falar, as pessoas quando vêm da feitiçaria para a igreja, elas perdem tudo que ela tem. Por quê? Porque o que elas têm não foi do Espírito de Deus, nem foi por presente, nem por bênção de Deus, mas por influência do diabo. Então, elas são sentenciadas. Então, logo, tudo que elas receberam é retirado dela. Mas tem pessoas também dentro da igreja, por sua malignidade, principalmente pela ganância do seu coração, é que essas pessoas são usadas pelo diabo e não pelo Espírito de Deus. E essas pessoas são tidas como traidoras. Mateus 7, 22 e 23 diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que pratica iniquidade. Irmãos, iníquo não é o pecador que está no bar bebendo. O pecador está preso em seus vícios e precisa ser liberto por meio da palavra da verdade. Então é preciso alguém ir lá e libertar do seu pecado, mostrando o caminho para ele. Mas o iníquo, a Bíblia deixa bem claro, ele conhece a palavra. O iníquo, ele conhece o dom de Deus. O iníquo, ele está dentro da igreja, praticando iniquidade, repetindo, ou seja, um pecado que se repete, que ele não deixou, que ele não se arrepende, ele continua nas suas práticas, mesmo conhecendo a Deus. Eu costumo dizer, o pecado da igreja é estar diante do Espírito Santo e estar pecando diante do Espírito Santo, recusando-se usar a graça de Deus, né? Os dons nos fala, irmãos, quando falamos de dons espirituais, vamos falar de domínio da nossa alma. Domínio da alma é onde Deus tem a sua plenitude com o homem. Por isso que Paulo vai dar ênfase nesse assunto em suas epístolas. Nós devemos, né, dominar os nossos impulsos carnais para que as obras do Espírito e os frutos do Espírito venham com plenitude sobre nós. Dominar a alma é estar em um estado de satisfação perante Deus.
E quando nós estamos nesse estado de satisfação perante Deus, ninguém pode te roubar dele, né? Por isso que é preocupante para um pastor quando uma pessoa não está satisfeita na igreja. Ela tem dons, ela trabalhou durante anos na igreja, mas de repente vem uma insatisfação. É esse tipo de pessoas insatisfeitas não conseguem descansar em Deus. E por não saber descansar em Deus, não recebem o fruto, não recebem a plenitude do Espírito de Deus. Veja que Cristo em todo tempo dominou a sua alma. No Getsemane, onde está a sua maior luta com a sua alma, ele mostra o autocontrole e o domínio que ele tem das suas próprias vontades. Então, quando nós estamos num estado de satisfação em Deus, ninguém nos rouba dele. É a capacidade que o Espírito nos dá de descansar em Deus. Então, é mais ou menos assim: ou você descansa na presença de Deus e se satisfaz com Ele, ou você não entra na presença de Deus. Entendeu? Então eu preciso estar, primeiramente, bem comigo mesmo. É aquela famosa frase: eu preciso saber quem eu sou em Deus. Eu preciso saber a minha identidade de filho, de adotados e agora eleitos da graça de Deus. O diabo não pode roubar isso de mim. Então eu reconheço quem eu sou. E por reconhecer quem eu sou, o diabo não pode me roubar da presença de Deus. A plenitude de Deus fala de um conhecimento, mas não do conhecimento de intelecto ou de ciência, mas do quanto eu tenho intimidade com Deus. Já falei isso para vocês, que no hebraico, conhecimento é como se fosse o relacionamento do homem e uma mulher em sua intimidade. Eles se conhecem ao ponto de não se envergonharem. Veja que Adão estava nu e se envergonhou da presença de Deus. Um marido e uma mulher se conhecem ao ponto de se entrelaçarem um no outro e se tornar uma só carne, uma só alma e um só espírito. Então, Paulo vai deixar isso bem claro em Efésios capítulo 3, que nós devemos nos aprofundar nesse conhecimento de buscar e conhecer a Deus, né? Então, quando nós buscamos isso, irmãos, nós entramos em uma plenitude de espírito, onde recebemos mais graça de Deus. Isso acontece quando temos uma vida com Deus, onde passamos por dificuldades, rompemos os ciclos de iniquidades em Deus e o Espírito leva cativo aquilo que nos faz pecar e nos tira da presença de Deus. Então, eu vou andando com o Espírito da graça, eu vou me libertando com ele, e quanto mais eu ando, quanto mais eu faço, mais eu conheço. Então, nesse ponto, Deus não vai, vamos dizer assim, interferir. Ele vai te colocar, a graça vai te colocar mais próximo desse Deus, tá? Um detalhe: Deus não interfere nas nossas emoções, tá? Porque ele é soberano, ele conhece todas as coisas, e por ser soberano, ele não vai interferir nas suas emoções. Eu costumo dizer: você tem ira, não podemos pedir perdão pela ira, mas devemos dominar a ira. É isso que Paulo fala. Porque a nossa ira, ela é usada para nos impulsionar às coisas de Deus. Mais ou menos assim: você vê Jesus irado no templo, mas a ira de Jesus não é um pecado. Porque a ira dele, quando ele pega o azorraia e sai quebrando tudo, é para um conserto, né? Ali, quando ele diz: a casa do meu pai será chamada casa de oração, e não de covis e de salteadores. E ele estava irado, mas a ira dele foi usada em prol da verdade de Deus e para impulsionar o povo à verdade de Deus. A ira do próprio Deus é usada para um conserto e um recomeço da humanidade.
Então, a ira do homem, ela deve servir para te impulsionar. Então, as nossas emoções e aquilo que está em nós foi colocado por Deus propositalmente, né? Os desejos para que eu deseje as coisas do alto, né? Então, Deus não vai interferir nisso. Nós precisamos saber usar as nossas emoções e não deixá-las, não é verdade? Deus pode ver que Deus usou o sanguíneo do Paulo, Deus usou o colérico do Pedro, né, nas suas características, né? Mas no Espírito e numa plenitude do Espírito Santo. Então, por Deus ser soberano, e ele não vai interferir nas suas emoções. É a ciência que está em você, é o conhecimento que está em você do próprio Deus que vai gerar esse fruto. Amém? Paulo vai dizer isso em Gálatas capítulo 5, né? Que nós devemos agora usar o fruto do Espírito. Então, Deus, ele não trabalha, irmãos, por necessidade, tá? Deus trabalha por prioridades. E a prioridade de Deus é a sua igreja, tá? O diabo sempre artimanha para que a igreja perca seu caráter de Cristo, se desvie dos padrões e da conduta, né, condizente com a lei moral e espiritual de Deus, tá? Então, na igreja de Coríntios, faltava amor entre os crentes e santidade aos olhos de Deus, tá? Lembrando que Deus não trabalha por necessidade, mas com prioridades, tá? No subtópico 3, o dom não é sinal de espiritualidade. O dom não se manifesta em obras. Nós podemos ver vários pregadores falando sobre isso, que o dom não se manifesta em obras. Um exemplo, eu estava louvando a Deus e de repente eu recebi o dom de curar, porque eu senti que a letra daquele louvor falou comigo e tal. Eu estava fazendo, vamos dizer, eu estava pregando e quando eu estava pregando, Deus me deu tal dom. Não. A pessoa, ela precisa ter um conhecimento de Deus. E o Espírito de Deus o leva a um novo espírito, a um novo conhecimento. Os dons espirituais não é dado pelaquilo que eu faço. Eu vou fazer para receber. Não, eu vou conhecendo a Deus, trabalhando para Deus, para a obra desse Espírito, e ele vai colocando em mim um novo Espírito. Então, os dons espirituais são habilidades dadas pelo Espírito Santo, concedidas ao crente para ser utilizada exclusivamente na obra de Deus. Não deve ser designativo de superioridade ou santidade pessoal, como muitos têm feito por aí afora, né? Irmãos, eu vejo pessoas se desviando da igreja por conta de pessoas que se dizem profetas e estão fazendo lives. Receba, receba, receba e receba. E a pessoa está lá se enchendo de eu quero, eu quero, eu quero, ou cheia de si, cheia de pretensões para si mesmo, cheia de ambições para si mesmo. E esse tipo de pessoas que estão usando o dom da revelação para desviar pessoas serão julgadas de acordo com o peso do dom que lhe foi lhe dado. Jesus disse que muitos que possuem dons não entrarão no reino dos céus. Né? Eu li esse texto aqui de Mateus 7. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos, nós pregamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos maravilhas. E o Senhor vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que usam o dom para si mesmo, para se engrandecer, para se envaidecer, para se tornar famoso. Né? Tem muitas pessoas que estão tirando pessoas da igreja para atuarem, vamos dizer assim, para usá-las, né, naquilo que elas querem para si mesmas. Porque me diga qual o propósito de um crente ficar ouvindo uma live de um profeta, receba, 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 de noite,
Que propósito está tendo? Se Deus trabalha com propósito, que propósito está tendo? Que edificação isso está tendo? Né? Atualmente, assim como havia em Coríntios, muitos acham que são portadores de dons espirituais, que são crentes superiores aos demais, tá? Né? Tem pessoas que, porque acham que são profetas, são maiores que pastores, aonde a Bíblia deixa bem claro que o pastor, ele é um representante da Igreja de Cristo, um mordomo da Igreja de Cristo, ele colocou dons sobre todos e todos, de igual modo, devem trabalhar. O pastor não está ali como um superior, mas como aquele que mais serve ao reino de Deus. Mas tem pessoas que, por ter um dom que chama atenção, ela quer ser maior do que aquele que está servindo mais, né? Então, esse tipo de gente só adquire duas coisas para si: maldição e inveja, né? Aí tem aquela famosa frase, né? Se levantaram contra a minha vida. Será que se levantaram contra a sua vida? Ou você está usando o dom espiritual para si mesmo? E quando nós usamos os dons espirituais para nós mesmos, por conta da nossa ganância, só adquirimos duas coisas: maldição e inveja. Por isso, Paulo diz: não sejais criança. Deus não vai dar dom para que a pessoa use e desfrute para si mesmo. Por isso, são diferentes dons. A cada um ele dá de acordo com a intimidade de cada um com Deus. O dom se recebe na intimidade com Deus. Não se engane achando que vai vir um anjo do céu e dizer: receba o dom de cura, porque Deus está te dando o dom de cura. Não se engane. O dom eu recebo na minha intimidade com Deus. Então depende muito do quanto eu me dou para Deus. Então vai depender de cada um, de acordo com a intimidade de cada um. Isso está na Bíblia. A glória de Moisés não foi a mesma de Davi. A glória de Davi não foi a mesma que Salomão, porque depende de cada um, de acordo com aquilo que você vive em Deus e com Deus. É aí que Deus vai se manifestar de uma forma individual para cada um. A Igreja Católica, em alguns concílios que houve mudança a respeito do culto, ela dá a entender quem tem um nível maior de espiritualidade é quem desfruta de posições diferenciadas no meio do povo de Deus. E essa forma de pensar, que ainda hoje está na igreja protestante, veio da Igreja Católica com um ar de superioridade para que as pessoas ficassem dependentes deles. Irmãos, se o catolicismo queria que o povo ficasse dependente deles, na igreja cristã evangélica hoje tem muitos falsos profetas, muitos homens usando um nível de superioridade, de espiritualidade diferenciada para colocar as pessoas dependentes delas. E por isso nós temos muitos crentes desviados hoje em dia, porque se decepcionaram com homens. Por quê? Porque estavam fazendo para homens. Este pensamento, inclusive, tem feito com que muitas crentes andem à procura dessas pessoas. Elas se colocam em um ar de superioridade, de profeta mor, né, que faz com que os crentes deixem de ser participantes da obra de Cristo, de servir a igreja de Cristo, para ir atrás desses falsos profetas e se tornam seguidores. E a única coisa que eles estão adquirindo é maldição, inveja. Esse tipo de crente andam à procura de irmãos a fim de obter cura, milagres, profecias. Deus precisa falar comigo, Deus precisa falar comigo. Irmão, não se engane. Deus fala o tempo todo. Deus trabalha o tempo todo ao teu favor. Se Deus precisa levantar alguém para falar com você, é porque você é surdo. É porque você não está vendo Deus trabalhar na tua vida.
Então Deus vai ter que levantar alguém para falar com você, porque você não está entendendo o que ele está falando, né? E tem muitas pessoas de um comportamento totalmente contrário ao que determina a palavra de Deus, usando os dons espirituais para si mesmo e não para a igreja de Cristo. Marcos 16, versículos 17 e 20, diz que os sinais seguem os crentes e não os crentes correm atrás de sinal. Irmão, o que nós temos mais hoje é crente correndo atrás de sinais, é crente correndo atrás de profecia, é crente deixando de servir a igreja de Cristo para ser servido. Cristo disse: Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Aí ele lava os pés dos seus discípulos e diz: Assim como eu fiz com vocês, façam vocês com os outros. E hoje o que mais temos é crente querendo ser servido o tempo todo. É crente querendo estudar o tempo inteiro, aprendendo, 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 e não fazem nada com o que aprendem. Nem tem mudança de vida, porque continuam na imoralidade, continuam na iniquidade e nem sequer cooperam para o reino de Deus. Então não se engane, os sinais seguirão aos que creem, porque a graça nos alcançou. Paulo deixa isso bem claro. A Bíblia diz: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, mas não tinha obediência. Pessoas cheias de dons que não são obedientes a pastor, ou até mesmo a igreja, ou até mesmo a palavra de Deus, vamos colocar aí uma desobediência geral, né? Uma pessoa cheia de dom, mas uma pessoa desobediente, serão usados pelo anticristo. Não se engane, o anticristo, o espírito do engano já está entre nós. Paulo deixou isso bem claro. E o espírito do engano está para enganar a muitos. E ele vai enganar como? Com dons, com milagres, com sinais no céu e com maravilhas. E ele vai usar quem? Ele vai usar pessoas desobedientes, mas que estão cheias de dons. E usam o dom para si mesmo. E não para a edificação do corpo, mas para edificar a si mesmo. Os dons, irmãos, são funcionais, prático, útil, utilitário, né? Ele está em função que se adquire em virtude, em funções exercidas, cuja validade dura exatamente o período exercido. Podemos ver que tem pessoas que chegam na igreja e ela tem um dom, e de repente ela para de usar aquele dom. Vamos dizer assim, o dom profético, e ela para de usar aquele dom. Ela vai se escondendo, ela vai entrando na caverna. E de repente essa pessoa não é mais um profeta no meio do povo. Por quê? Porque o dom ele vai durar na medida com que você usa. Lembra que Paulo diz, na medida que você faz, a graça ele é acrescentado. A Bíblia diz que somos despenseiros da multiforme graça de Deus e recebemos a ordem de bons despenseiros, ou seja, nós somos encarregados do Espírito Santo, nós somos servos de Cristo na sua igreja. Na igreja não há lugar para ociosidade ou comodismo. Tem muito crente ocioso que não faz nada dentro da igreja. Além de não cumprir com os deveres espirituais, além de não cumprir com as ordenanças bíblicas, ainda não querem ajudar ou cooperar em nada. São pessoas acomodadas e ociosas. Pessoas como essa trarão facilmente a rebelião e o espírito do engano facilmente os engana. Nós, irmãos, precisamos edificar a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, e não a nós mesmos. 1 Coríntios 14, 4. Edificando a si mesmo. Vamos falar dos dons de línguas. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo. Aqui Paulo nos leva a entender que o dom de línguas não visa a edificação da igreja no geral, mas a sua própria intimidade com Deus.
porque quem fala em línguas fala de espírito para espírito. Então, o dom de línguas é para edificar a si mesmo. As línguas podem servir por um meio de edificação própria no nível da alma. Paulo nunca proibiu o falar em línguas na igreja. 1 Coríntios 14, 39, ele diz assim: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em línguas. Então, Paulo nunca proibiu, ele deixa bem claro: não proibais o falar em línguas. 1 Coríntios 14, 39. Aqui no versículo, quando ele fala de profetizar, ele está dando prioridade à profecia. E ele também está reorganizando a igreja ao culto a Deus. O que Paulo dá ênfase nesse texto é o dom de profecias, que também é a palavra profética coletiva que edifica toda a igreja. Então, quando Paulo diz que devemos profetizar, e se alguém for falar em línguas, que haja um intérprete, não, Paulo não está proibindo, ele está dando ênfase ao dom da palavra, da profecia maior que edifica a igreja, tá? Edificando os outros, os dons precisam auxiliar as outras pessoas, tá? Eles são altruístas. O que é isso? Capacidade de realizar ações pensando no bem-estar das pessoas ao seu redor. E não são doações para ajudar, confortar e enaltecer a nós mesmos, mas eles são altruístas, eles são dados para o bem-estar uns dos outros. 1 Coríntios 12, 7, cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Tem que ter uma rendição, uma submissão humana à vontade de Deus. Precisamos nos submeter a Deus para fazer a vontade de Deus, para servir uns aos outros de acordo com os dons espirituais. 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Os dons do Espírito são manifestações espirituais que devem ser úteis para a edificação da igreja local. Aí eu pergunto para você, por que a igreja não cresce? Por que a igreja não está sendo edificada? Onde estão os dons e talentos dados pelo Espírito de Deus aos irmãos? E onde estão esses talentos? Será que estão sendo enterrados? Será que esses dons estão sendo guardados para entregar a Deus, achando que é um santo mor da obra de Deus? Né? Tem pessoas que se acham tão santo mor, que ele não vai usar o dom dele na igreja, porque a igreja está toda errada. A igreja está toda errada e eu não quero meter minha mão nisso, deixa eu quieto no meu canto para não passar raiva, né? Uma igreja carnalmente imoral, como a igreja de Corinto, Paulo não deixou de ajudar, né? E porque tem muitos crentes que não querem mais fazer a obra de Deus, né? Vai ficar aí a pergunta para você. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil a Deus, tá? Não é útil ao teu umbigo, é útil a Deus. O próprio Espírito capacita cada um, determinando as atividades de cada um, tá? Então não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Edificando até o não crente, tá? 1 Coríntios 14, do 23 ao 24, diz assim: se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas estranhas e entrarem um indouto ou infiel
né? Ou entrar alguém que não conhece os dons espirituais, que não conhece a obra de Deus, ou entrar algum infiel. Não dirão porventura que vocês estão loucos, mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Na igreja local, todos os que estiverem presentes na reunião devem ser edificados, sejam crentes ou não crentes. É isso que Paulo está dizendo nesse texto. Não é para você sozinho se encher, ser edificado, ficar lá falando em língua. Não, o culto precisa ter um entendimento racional diante de todos. Amém? É isso que Paulo está dizendo. Não devemos, pois, escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. 1 Coríntios 14, 23. Se, pois, a igreja toda se reunir no mesmo lugar e todos os cristãos se puserem a falar em línguas, sem interpretação, sem entendimento, o que as pessoas que não são crentes entrarem naquele recinto sagrado vão pensar o quê? Vão entender o quê? Então, Paulo está dando direção do culto racional. Ele está dizendo que ele precisa ter um entendimento geral do crente e do não crente, do indouto e do infiel. Paulo aqui se refere ao culto público, que tem um interesse, que é a edificação de todos, tá? Então, o apóstolo Paulo enfatiza a profecia da palavra, porque essa edifica toda a igreja. A prioridade é a palavra no culto público e não os dons espirituais, né? Hoje nós temos pessoas aí que não pregam mais a palavra, mas que estão dando ênfase aos dons espirituais, né? E as pessoas enchem esse local de culto. Por quê? Porque as pessoas querem ver milagres, querem ver maravilhas. Pessoas assim, irmãos, vão ser conduzidas pelo espírito do anticristo. Eu costumo dizer, são os filhotes do anticristo. Correm atrás de sinais. E o que o anticristo mais vai fazer é sinais e maravilhas. Então, a prioridade da palavra, irmão, é fundamental dentro de uma igreja, e não os dons. Então, Paulo vai reorganizar a igreja de Corinto, né? Quando ele está falando da edificação de todos, ele está organizando o culto. Terceiro tópico, edificar todo o corpo de Cristo. Esse é o propósito dos dons espirituais. Deus deu dons à igreja. E esses dons, sejam quais forem, têm um propósito elevado para a edificação do corpo de Cristo e não devem ser usados de qualquer maneira, mas segundo a orientação da palavra de Deus. Pelo exercício dos dons, a igreja cresce de forma saudável. Assim, os dons são importantíssimos e vitais para a igreja. Eles são os recursos que o próprio Espírito Santo concede à igreja para que ela possa ter um crescimento saudável e também suprir as necessidades dos seus membros. O apóstolo Paulo nos mostra que quando os dons são utilizados com amor, a igreja inteira é edificada. Irmãos, uma coisa que eu tenho observado dentro da igreja hoje é o que a igreja tem perdido. Ela não perdeu somente o amor, mas ela tem perdido a alegria da salvação. E Paulo nos adverte o tempo todo que nós não podemos perder a alegria da salvação. A alegria da salvação nos faz pregar com excelência. A alegria da salvação nos faz chegar na igreja, limpando a igreja, reorganizando a igreja. A alegria da salvação nos faz pregar o evangelho àqueles que não conhecem. A alegria da salvação tira toda vergonha, todo medo. E, irmãos, dentro da igreja, a igreja não tem sido edificada, porque muitos têm perdido a alegria da salvação, que é o dom de Deus, é a graça do Espírito de Deus em nós. O apóstolo Paulo mostra que quando os dons são utilizados com amor, a igreja é edificada. Tem muitas pessoas que não estão usando o dom com amor, porque estão fazendo para si mesmo. E quando fazem para si mesmo, logo se cansam. Logo vem um espírito de rebeldia sobre ela, a qual ela não quer mais fazer nada. Esta é a razão da inclusão de 1 Coríntios 13.
entre o capítulo 12 e 14, que trata dos dons espirituais. Paulo deixa bem claro, o amor está acima de todos os dons, né? Então, os sábios arquitetos do corpo de Cristo, nós vimos isso aqui na revista, esses versículos, que compara a igreja a um edifício. 1 Coríntios 3:9, nós somos o edifício de Deus, pus eu, como sábio arquiteto, um fundamento, e os outros edificam sobre ele. 1 Coríntios 3:10, o fundamento é Cristo, e ele já está posto pelos apóstolos. 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Cristo Jesus. Portanto, todos os servos de Deus são cooperadores, trabalham juntos no campo, no mesmo arado, na mesma lavoura, usando na mesma lavoura de Deus, ou usando outra imagem, não companheiros de trabalho e edifício de Deus. Nós somos os dispenseiros dessa obra, nós somos os mordomos dessa obra, e nós devemos trabalhar para a mesma edificação. Os fundamentos já foram postos, nós só precisamos trabalhar em unidade, de acordo com aquilo que o Espírito nos traz. Paulo faz uma advertência para a liderança hoje, em 1 Coríntios 3, 10 e 11. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, a qual é Cristo Jesus. Tá? O alvo é Cristo e a sua obra, e não a si mesmo. É muito preocupante quando se tem um crente solitário, um profeta solitário, um pastor sem ovelha, irmãos. Nós precisamos entender que Cristo tem um propósito e um objetivo, e nós não podemos lançar outro fundamento a não ser em cima daquele a qual já está posto. Nós somos despenseiros dos dons, terceiro subtópico. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus da seguinte maneira. 1 Pedro 4:10 diz assim: cada um administre uns aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que é dado, para que em tudo seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence toda glória, todo poder para todos sempre. O apóstolo usou a figura de despenseiro, que antigamente era um homem que administra a despensa de uma casa e que tem toda a confiança de um patrão. Como já falei, José foi um bom despenseiro. Ele cuidou de todo o grão da terra do Egito, o guardou bem e ainda alimentou a terra inteira. Nós somos esses despenseiros, nós somos esses mordomos, tesoureiros, tutores, gerentes, superintendentes da casa de Deus, para a edificação e para o crescimento do reino de Deus. O dispenseiro, ele é um supervisor em relação ao seu senhor, ele é um servo, né? Por isso, devemos ter cuidado quanto ao uso dos dons espirituais, né? Como eu disse, tem crente que acha que é pai de santo e mãe de santo, fica esperando o Espírito baixar nele para falar em línguas, fica esperando o Espírito baixar nele para ele fazer alguma coisa dentro da igreja, sendo que o Espírito já o capacitou para fazer. Este termo, irmão, de despenseiro é usado para descrever a função de autoridade delegada por Cristo como filho sobre sua própria casa. A função de Cristo, a autoridade de Cristo delegada por ele a nós sobre a sua própria casa. Ele é o dono da casa, a qual nós estamos, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória e a esperança até o fim. Hebreus 3, 6. Então, nós não podemos chegar diante de Deus e dizer: eu não vou trabalhar hoje na obra de Deus. Eu não vou para a igreja. Eu não quero usar mais meu dom. Eu acho que o pastor está se aproveitando de mim. Irmãos,
Essa mente maligna não pode permanecer em você. O espírito do anticristo está querendo usar o seu talento, porque você foi capacitado por Deus para usar os dons e talentos na casa de Cristo. Hebreus 3:6. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a casa somos nós, e tão somente conservamos firmes a confiança, a glória e a esperança até o fim. É a clara percepção de que tudo pertence a Cristo e nós somos seus mordomos, nós somos aquele que servimos. Se nós acharmos que o pastor está nos usando, é porque nós não estamos fazendo para Cristo. É porque nós não temos consciência que é o Espírito que está nos usando para a edificação daquela igreja. Eu vou repetir, o pastor tem ido lá para Cotia, porque ele batizou uma alma e ele tem agora o direito de evangelizar e de mostrar o caminho para aquela alma. Aí tem mais outras pessoas novas vindo na igreja, que as pessoas não sabem nem de onde vieram, mas foi o próprio pastor que está lá arrebanhando, que está trazendo. E aqueles que estão dentro da igreja, que era para usar os dons, que era para usar os talentos, para a edificação do corpo, enquanto o pastor está fazendo a sua parte, pregar o evangelho, as pessoas deveriam estar usando os dons e talentos para a edificação daquela igreja e se alegrar por aquele que estava desviado e está hoje trabalhando lá, se alegrar por aquele que não conhecia Jesus, como esse que foi batizado, e agora está participante. Irmãos, para cuidar de uma alma é necessário tempo, é gasto, recursos, e não é pouco, porque nós precisamos investir naquela vida até que ela permaneça firme e fiel a Deus. E nós, como dispenseiros dessa obra, precisamos usar aquilo que o Senhor nos deu para o crescimento da sua igreja. Na igreja tem um departamento de mídia, e eles estão publicando as mídias na igreja, da igreja. O que eles estão fazendo com isso? Eles estão alcançando outras vidas através do maior meio de comunicação que já existe, que é a internet. Aí tem aqueles que são da intercessão, têm o dom de interceder por meio do Espírito, foram capacitados para rogar a Deus pela vida do pastor, pela vida dos irmãos, para o crescimento, para Deus mandar almas. Aí tem aquele que tem o dom da evangelização, que precisa evangelizar, falar do amor de Deus e trazer os perdidos. A Bíblia deixa bem claro, trazer os perdidos. Não é trazer os que estão prontos, irmãos. Trazer perdido dá trabalho, porque você tem que arrancar a força aqueles que estão indo a passos largos para o inferno. Tira esse cansaço de você. Esse cansaço não vem de você. Vem da ociosidade. Vem do próprio espírito do engano que está querendo usar os teus talentos. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse versículo está falando do dom da graça, do dom da salvação. Do que adianta o homem trabalhar para o mundo inteiro e perder a sua alma não trabalhando na presença do próprio Deus. Irmãos, Jesus, ele tem bens. E quais são os bens de Jesus? Primeiro, as pessoas compradas pelo seu sangue e sacrifício. Esses são o maior bem de Jesus. E por essa razão, nós somos alertados a não nos apossarmos do rebanho de Cristo, que é chamado de herança de Deus, a sua igreja é herança. Paulo fala que a igreja de Cristo é a família de Deus. Nós não podemos, irmãos, querer dominar a herança de Deus como se fosse nossa. Nós precisamos entender que cada um tem uma função na igreja e o pastor precisa da função de cada uma, porque foi o Espírito que distribuiu os dons para cada um, de acordo com a necessidade da igreja local. Ele distribui o dom de cantar para um, ele distribui o dom de servir para outro, ele distribui o dom das finanças para outro, ele distribui o dom do evangelismo.
do profético, da intercessão, do socorro, da misericórdia. Ele saiu distribuindo para que todos em seu dom trabalhem para o crescimento do corpo de Cristo. Irmão, vidas precisam ser salvas. É a herança de Deus que está em jogo. E nós estamos nos enchendo, nos empantufando de sabedoria para quê? Como eu disse no começo dessa aula, para que tanta ciência? Para que tanto entendimento sem conhecimento do próprio Espírito de Deus? E nós só temos conhecimento de Deus servindo a Deus. Quanto mais estou servindo de exemplo ao rebanho, mais crescimento eu tenho em Deus. O rebanho pertence a Jesus. Ele é o líder, ele é o fundamento. E nós precisamos entender que tudo que fazemos dentro da Igreja de Cristo, não estamos fazendo para o pastor, nós estamos fazendo para Cristo, pois ele é o dono da sua igreja. A nós nos cabe servir de exemplo, porque a cada um foi dado, como também deverá servir, e assim também foi dado, assim também lhe será cobrado. Não se engane. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, como disse Pedro. Quais são as riquezas de Cristo em segundo lugar? Quais são? O ministério de Deus. São os ministérios. É o ministério infantil, é o ministério de mulheres, é o ministério de homens, é o ministério de jovens. São os ministérios de Deus para o crescimento do corpo de Cristo. A palavra de Deus manifestada através dos dons, capacitados através dos talentos concedidos pelo Espírito Santo para o favor um dos outros. Então eu entendo, irmãos, como mordomo da obra de Deus, como servos de Cristo, não podemos nos sentir cansados. Se estamos nos sentindo cansados, é porque não estamos fazendo para Deus, mas estamos fazendo para os nossos próprios interesses. Porque Cristo diz que o seu jugo é leve, o seu fardo é leve, não é pesado. Os despenseiros de Deus precisam tomar cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor e servir uns aos outros em amor, como disse Paulo. Precisamos prover alimento espiritual por meio da internet, por meio do louvor, por meio da pregação da palavra, por meio da edificação uns dos outros, da intercessão. Tudo isso promove edificação do corpo de Cristo. E como falei aqui no início, o dom e o talento, ele tem um peso e nós vamos ser cobrados, porque Deus não trabalha por necessidade, mas Deus trabalha com um propósito. E o propósito dele é a herança dele, é a igreja de Cristo na terra. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Amém. Tá tudo certo aí, então. Amém? Deus abençoe, então, vocês. Que vocês possam entender que tudo que foi colocado em vocês tem um propósito de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Hoje